Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Energia 360, o podcast do Grupo Setor Elétrico. Meu nome é Ed Freitas, sou jornalista e editor-chefe da revista O Setor Elétrico, e juntamente com meu colega Matheus de Paulas, que também é repórter da revista, conduziremos a conversa de hoje. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Ed, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Maravilha. Bom, hoje nós vamos falar sobre um dos maiores desafios do setor elétrico brasileiro, em especial para as distribuidoras de energia, que é o tema das perdas não técnicas. Essas perdas estão ligadas a fatores externos ao funcionamento do sistema elétrico, como, por exemplo, furto de energia, ligações clandestinas, fraudes em medidores e erros de medição ou de faturamento. E olha, o impacto disso é bem significativo, viu? Só em 2024, essas perdas representaram um prejuízo estimado em 10,4 bilhões para o setor. Esse valor, de forma indireta ou direta, acaba influenciando tarifas, qualidade de fornecimento e a capacidade de investimento das distribuidoras. Pois é, Ed, como dito, é um problema que ele é atual e para entender a dimensão desse desafio, né, para as distribuidoras discutir soluções, recebemos dois convidados. O primeiro, o Lindenberg Reis, gerente de Planejamento e Inteligência de Mercado da Abrade, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, e também coordenador de P&D estratégico de sandbox tarifários pela própria Abrade. E também está conosco José Luiz Salas, diretor da Enel Distribuição do Rio de Janeiro, executivo com mais de 30 anos de atuação no setor elétrico. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos. Muito bem, pessoal. Vamos aproveitar aqui, antes de passar a palavra, eu vou começar fazendo uma pergunta aí para o Lindenberg, né, que representa aí as distribuidoras de energia de todo o país, a Abrade. Lindenberg, como esse custo das perdas não técnicas afeta as tarifas, a qualidade do fornecimento e até mesmo a capacidade de investimento da distribuidora de energia? Isso afeta esse serviço? Boa tarde, Ed, Matheus, Salas e a todos que nos ouvem nesse momento. Ed, eu entendo que sim, as perdas não técnicas é um problema social, é um problema que afeta tanto as distribuidoras de energia quanto aos consumidores, afeta a sociedade como um todo, porque ela é oriunda de ações ilícitas. Quando a gente fala de furto de energia, quando a gente fala de perdas comerciais, quando a gente fala de consumo clandestino, eles são vistos como crime e, portanto, deve ser tratado dessa forma. Não há como a gente tipificar de forma diferente. E o furto de energia, como vocês mesmos bem introduziram, eles trazem impacto significativo para a sociedade. Somente em 2024, como vocês referenciaram, 42 terawatt-horas de energia furtada, 10 bilhões de impactos nas tarifas ou financiamento pelos acionistas das distribuidoras. Então, a gente vê que é um problema grave, um problema que afeta não somente os usuários de energia elétrica, mas, como eu disse, a sociedade como um todo. Bom, acontece que hoje, nas tarifas de energia, uma certa parcela desse furto de energia é reconhecido como perdas não técnicas regulatórias. Quer dizer que a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, quem regula o setor elétrico brasileiro, ela estabelece modelos esses que são econométricos e avaliam várias dimensões, como violência, subnormalidade, acesso à infraestrutura, entre outros atributos, e avalia, de certa forma, o grau que as empresas podem atuar, e, portanto, seria razoável o reconhecimento na tarifa, e a partir daquele limiar não se torna mais razoável o reconhecimento da tarifa, no sentido de que seria, sob o ponto de vista da ANEEL, perdas não técnicas potencialmente reduzidas, porque as empresas já estariam numa zona de complexidade um pouco menos elevada. Então, traduzindo aqui para vocês em grandes números, o que a gente tem hoje de perdas não técnicas regulatórias
é em torno de 11% a 12% do mercado de baixa tensão, enquanto as perdas não técnicas reais que as distribuidoras oferem em torno de 17% em relação ao mercado da baixa tensão. Quer dizer que, de novo, também buscando responder de forma pragmática a sua pergunta, cerca de 11% dessas perdas elas são reconhecidas nas tarifas e outros 6%, em torno disso, né, até compor os 17% de perdas reais, elas são arcadas pelos acionistas das distribuidoras. Porque, afinal de contas, a lógica é a seguinte: você tem que, enquanto distribuidora de energia, adquirir energia para fornecer ao seu mercado, e esse mercado ele é tanto aquele regular quanto aquele irregular. Você fornece energia e você tem que abastecer os seus consumidores por meio de leilões regulados, por meio de compras de energia no mercado spot, no curto prazo. Então, a partir do limiar, como eu disse, do que é o regulatório, do que é, sob o ponto de vista da ANEEL, eficiente, a partir desse patamar, quem arca com esses custos de compra de energia são os acionistas das distribuidoras. Então, sim, aqui trazendo um último dado, né, o furto de energia impacta nos bolsos dos acionistas das empresas e na sociedade como um todo, por meio das tarifas de energia elétrica, que eu diria para você que esse impacto bilionário de 10,4 bilhões de reais, isso hoje já reflete na tarifa de energia elétrica em torno de 4% da tarifa como um todo. Óbvio que há concessões mais complexas, por isso até temos o Salas aqui quanto convidado, como as concessões do Rio de Janeiro. Nessas concessões, certamente o impacto do furto de energia é mais de 10%, em torno disso, da tarifa de energia elétrica paga pelo usuário final. É bastante alto o impacto, é um tema que a gente tem que tratar com maior zelo e a gente tem que buscar uma força-tarefa nacional para enfrentar essa temática tão importante. Sim, puxando esse gancho do Rio de Janeiro, né, como você mencionou agora no final, e para os consumidores, eu queria saber do Sala que o Rio de Janeiro ele lidera o ranking de perdas não técnicas no Brasil, sendo responsável por essa fatia expressiva dos 10 bilhões em perdas não técnicas. Eu queria que você me dissesse na prática como esse cenário impacta os consumidores regulares no estado em termos de tarifa e qualidade de serviço. Boa tarde, Mateo. Cumprimentando a Mateo, a Edi e a Lindenberg da Brad e a todos os seguidores do programa 360 Graus de Energia. E realmente parabenizando vocês por esta discussão, não? Eu acho que a explanação detalhada do Lindenberg é muito importante e me abre a possibilidade de responder um pouco a pergunta do Mateus, não? Bom, Mateus, na realidade, o furto de energia tem sido sempre um desafio histórico no estado do Rio de Janeiro, não? Como Lindenberg comentava, realmente com consequências negativas não apenas para a distribuidora ou apenas para o cliente, em linhas gerais para toda a sociedade, não? Já que quando a gente fala do ponto de vista técnico, uma parte da pergunta do Mateus, da gestão da rede elétrica, este tipo de crime impacta diretamente a qualidade, evidentemente, que a qualidade do serviço que cada uma das distribuidoras presta no estado do Rio de Janeiro, que aqui é a Enel Brasil, a Enel Rio e a Light e a Energisa também tem uma parte da concessão, não? Basicamente, desde o ponto de vista técnico, prejudica todos os consumidores da concessionária, devido a que estas conexões clandestinas ou estas manipulações que são feitas diretamente a nível da medição geram sobrecarga, podem gerar pontos quentes dentro dos medidores, que ao final de contas isso se transforma
em curto-circuito que aumentam o número de interrupções e que, em ocasiões, na verdade, o que há aumento da gravidade dessa ocorrência, pelo qual o restabelecimento do serviço leva maior tempo, não? Desde o ponto de vista de tarifa, também tem impacto significativo. O Lindenberg comentava agora que, na verdade, dentro do esquema regulatório, tem uma parte dessas perdas que são assumidas pelos acionistas das empresas, que seriam as perdas que a gente conhece dentro do setor como aquelas perdas não reconhecidas. E tem uma parte que são reconhecidas na tarifa, ou seja, que na verdade todos os clientes que têm um serviço e que pagam em dia, têm uma medição legal, eles pagam parte dessas perdas, não? Lindenberg comentava que mais ou menos, se você faz um exercício matemático e você zera as perdas não técnicas, em média, estamos falando de 4%, mas no estado do Rio, esse valor se incrementa, não? Então, por exemplo, no caso da Enel Rio, esse valor está acima de 5 pontos percentuais, ou seja, se não tivéssemos esse tipo de perdas dentro da concessão, a tarifa de hoje ela seria teria um valor menos de 5% pelo mínimo, não? Eu acho que isso é muito importante deixarmos claro que, na verdade, e como falava Lindenberg, gostaria de reforçar, isto é um problema que afeta a todos nós como sociedade, não? Mas gostaria de complementar a resposta a esta pergunta, Mateus, que é muito importante ressaltar que nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, esta situação das perdas de energia no estado do Rio de Janeiro ela tem se agravado, não? Principalmente por um crescimento significativo do que as distribuidoras do estado do Rio conhecemos como as áreas de severo risco operacional, porque definitivamente não conseguimos, são áreas que a gente não consegue entrar a fazer nossas atividades de operações normalmente, devido à violência que há na comunidade, en ese tipo de áreas, y que evidentemente por segurança de nossos colaboradores não entramos, não? Hoje, para que tenhamos uma ideia, hoje no caso da Enel Rio estamos com 15% dos nossos clientes estão em essas áreas de risco operacional. Y que realmente impacta muito en nossa operação. Por exemplo, a gente não consegue entrar a combater o furto, a gente não consegue entrar a fazer apenas uma cobrança de faturas, e quando vamos a tentar resolver temas operacionais tecnicamente, nós só conseguimos entrar depois de que somos autorizados por lideranças paralelas que existem em essas comunidades, não? Então, realmente isso tem feito ainda maior desafio, tem aumentado o desafio que as distribuidoras do estado do Rio temos, não? Realmente, Salas é um desafio monumental, né? Igualmente às nossas dimensões do país, né? Lindenberg, vocês lá com a Brad, né, que gerenciam esse cenário como um todo, o que são os principais fatores que explicam esse alto índice de perdas não técnicas no país? E quais são as diferenças mais evidentes entre as regiões ou realidades urbanas e rurais? Então, ótima pergunta, Ed. Eu estava pensando aqui numa forma de esclarecer a quem está nos acompanhando o que significa 42 terawatt-horas de energia. A gente que é do setor
A gente fala muitas vezes muito tecnicamente, né? Mas só para todo mundo ter em mente que o que significa esse tamanho de furto? Bom, hoje os usuários de baixa tensão, nós residenciais, rurais, comércios, pequenas indústrias, nós somos na baixa tensão. E se você pegar todo o estado do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo juntos, o consumo regular de todos esses estados dá em torno de 36 terawatt-hora de energia. Então, falando que o furto de energia é maior do que todos esses cidadãos, nesses 4 estados que eu citei, consumindo energia elétrica de forma regular. É desse tamanho que a gente está falando. A gente está falando, por exemplo, no ano de 2024, o lado brasileiro, o que veio para o lado brasileiro da geração de Itaipu foi em torno de 46 terawatt-horas de energia. 42 terawatt é quase uma Itaipu em um ano gerando energia para o furto, para a ligação clandestina. Poderia dar aqui alguns outros exemplos, mas eu acho que já ficou bastante claro a real dimensão desse problema. E ele é um problema, Ed, que ele é nacional. Eu não conseguiria cravar que há um estado ou outro no Brasil que não tem esse sintoma. Todos têm. Alguns é maior, outros em menores dimensões. Por exemplo, o furto de energia no estado, esse que eu citei, de Santa Catarina, no próprio estado do Paraná, ele é muito menor do que, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Até é difícil de comparar essas duas realidades. E o que isso ajuda a explicar? Ajuda a explicar que aspectos sociais e econômicos, os dois que eu citei, Paraná e Santa Catarina, são um dos estados que mais contribuem para o PIB nacional, né? Propriamente dito. São estados muito pujantes sobre o prisma de atividades econômicas, sobre os aspectos sociais, sobre os aspectos econômicos. E quando você compara isso com estados que têm elevada complexidade social, elevada diferença de rendimentos, diferenças socioeconômicas, desigualdades propriamente ditas, aí é onde estão os maiores lacunas de perdas não técnicas. Então, a gente pode citar o Rio de Janeiro, estados como Alagoas, no Nordeste, estados como o Amazonas, no Norte, são esses estados que concentram os maiores níveis de furto de energia. Então, por aí já dá para a gente ter algumas percepções. Isto é, o furto de energia ele é altamente relacionado a locais onde você tem presença, por exemplo, do poder paralelo, né? O tráfico, a milícia, né? Regiões que você não consegue adentrar e fazer ações disciplinadoras de mercado. E repare, se nem a polícia, eu conheço bem a realidade do Rio de Janeiro, porque por lá morei por mais de quase 15 anos. Nas favelas, a polícia não entra. Então, você vai requisitar que a distribuidora de energia faça ação disciplinadora de mercado. O que é ação disciplinadora de mercado? Faça corte, faça inspeção em medidor, faça inspeção em unidade consumidora. Não dá para ter esse requisito. Então, eu diria, mais uma vez, reforçando minha palavra inicial, é um problema socioeconômico grave, múltiplo incidência, né? Então, eu falei da violência, mas eu também posso falar da questão histórica, cultural. Muitos estados brasileiros, até poucos anos atrás, você ouvia relatos de não, mas a distribuidora X, não é ela que me deve dar energia como ação do Estado? Não, o Brasil já tem quase todas as suas concessões de energia privatizadas. Mas ainda que fosse do Estado, o problema é conceitual, o problema é cultural, o problema é de mudança de mindset. Não é um problema simplesmente de técnicos na rua com ações intensivas em capital para buscar reduzir o furto de energia. Ele é muito mais amplo, muito mais complexo. Por isso que eu disse, que eu bato na tecla de que eu não vejo esse problema de furto de energia sendo solucionado sem uma força-tarefa nacional. É o judiciário, é o legislativo,
são as distribuidoras de energia, são as municipalidades, são o poder executivo local, todos juntos em prol dessa ação. Senão, o Brasil vai continuar perdendo, assim como perde ano a ano, para o furto de energia. Acho que nesse momento do episódio a gente já consegue entender a importância e a causa das perdas não técnicas no setor elétrico, né? Dito pela Abradee e pela Enel, Rio de Janeiro. Eu queria saber do José Salas se existe alguma estimativa ou programa de metas da companhia para reduzir esse índice, mesmo que seja de ações que são fora, né, da empresa, que vai no âmbito social, mas se existe coisas internas da Enel para discutir o tema, né, metas e estimativas. Ok, Mateus, eu acho que antes de responder a parte das iniciativas que temos na Enel Rio, acho que temos que colocar alguns números um pouco mais focados no estado do Rio de Janeiro, focado principalmente na Enel Rio, não? Quando a gente fala sobre este prejuízo que causam as perdas de energia, realmente tem um impacto enorme no equilíbrio econômico das empresas, não? E para que tenhamos alguns números, no início da fala, da explicação do Lindenberg, ele comentava que mais ou menos a média nacional de perdas, comparado com o mercado da baixa tensão, mais ou menos está entre 16% e 17%, não? Isso é a média nacional. Mas quando você olha o estado de Rio de Janeiro e fazemos essa mesma comparação, mas considerando, por exemplo, Light mais a Enel Brasil, a Enel Rio, esse 16, 17% da média nacional, ele vai para 59,5 pontos percentuais em 2024. Ou seja, olha como estamos falando de 43,5 pontos percentuais a mais que a média nacional. E quando a gente destrincha entre Enel Rio e a Light, deixa somente Enel Rio, esse número a gente está falando que chega a mais ou menos 37,9 pontos percentuais de perdas. Então, realmente son números que dan un desafío enorme para as distribuidoras que están en la concesión do estado do Rio de Janeiro, ¿no? Tengo otras concesiones que, desde el punto de vista de perdas no técnicas, son valores muy bajos, ¿no? En 3-4 puntos percentuales de perdas no técnicas, más não é a condição do Rio. E quando eu comentava na minha intervenção anterior sobre, e o Lindenberg também fez esse comentário sobre as áreas de risco operacional, não? E quando a gente olha isso, nós vemos que en los últimos 10, 15 años, eso ha crecido aquí en el estado do Rio acima de 540 puntos percentuales. Hoy, esas áreas de riesgo representan para nosotros 59 puntos percentuales de perdas. Nós temos municipios dentro de la concesión que perdemos 50% de energía vendida en ese municipio, ¿no? Y cuando falamos de aquel que no tenemos perdas, o sea, no tengo un gato, no tengo una ligación clandestina, o no tengo una manipulación o una sobre un medidor, cuando vamos a cobrar a inadimplência de esos clientes que están en esas áreas, es 5 veces a inadimplência que está en cualquier otra área, ¿no? Evidentemente, no conseguimos hacer a gestión comercial sobre ese tipo de clientes, ¿no?
Então, baseado em a tua pergunta, qual é a nossa... Nós temos, evidentemente, dentro do nosso plano de sustentabilidade da concessão e tentarmos equilibrar a parte financeira da nossa operação, evidentemente temos uma série de iniciativas que nos apoyan en esa gestión. Muchas de esas iniciativas están asociadas a investimentos en tecnología que nos permiten monitorar, combater o furto, além de acciones de concientización, ¿no? Con proyectos sociales para apoyo a familias que están en situación de vulnerabilidad social. Entonces, en nuestro espectro, nos separamos o ataque, sí, o realmente para las perdas en dos grandes grupos, ¿no? Todos aquellos que no están en áreas de riesgo y aquellos que están en áreas de riesgo. En aquellos que están en áreas de riesgo usamos más puntos de concientización, poder entrar con acciones con proyectos sociales que nos permitan realmente, con una responsabilidad social, apoyar a familias que están en vulnerabilidad. Entonces, le vamos a tarifa social, que forma parte dos esquemas tarifarios dentro de la regulación de energía eléctrica, que establecida pela ANEEL, y uso eficiente de energía, y damos proyectos sociales asociados a generación de empleo, preparación de mano de obra, y vamos haciendo ese tipo de eventos de concientización. En otro grupo de clientes que no están en áreas de riesgo, entonces ahí tenemos investimentos, por ejemplo, en herramientas con IA, con inteligencia artificial, redes neurales, que conseguimos generar algoritmos a través de machine learning que nos permitan generar los mejores salvos, donde vamos a tener una mayor recuperación de energía, que eso a final de cuentas nos permite combatir o furto, ¿no? Dentro de esas actividades también, usando también tecnología, mas aí mais para adequação do padrão do sistema de distribuição, estamos com um projeto bem interessante que iniciamos o ano passado no Rio. Já temos alguns desses pontos em Angra, Magé, onde o projeto se chama BT0, ou seja, baixa tensão. Você não vê a rede normal, não vai ver cabos, não vai ver nada, somente vai ver o transformador, vai ver uma caixa, e de aí vai em tubulação direto para o cliente. Então, com essa forma, tentando diminuir a acessibilidade à rede, não? Evidentemente, isso tem um custo associado, mas é uma forma de como conseguimos também combater as perdas. Por outro lado, também trabalhamos em parceria, com uma forte parceria, e na verdade aqui no Rio, tenho que reconhecer isso, temos uma forte parceria com a Polícia Civil, onde incluimos delegacias especializadas en este tipo de crimen, ¿no? Semanalmente, a gente tem uma programação com eles, onde fazemos essas campanhas de recuperação de energia, e onde participam essas autoridades policiais e nos apoiam em esses momentos das fiscalizações, não? Para combater ligações clandestinas, manipulação à medição. Em muitos casos, onde esos donos da residência ou estabelecimentos comerciais, eles são flagrados furtando, eles são conduzidos na delegacia. Para que tenham uma ideia, somente em quanto ao trabalho que isso gera, não? Em os primeiros 5 meses do ano, de janeiro a maio, a gente já realizamos mais de 90.000 inspeções, que fomos junto com a polícia,
já foram registradas mais de 111 boletins de ocorrência e foram praticadas mais de 70 prisões por ter flagrância do furto no momento. Não? Há pouco menos de um mês, estabelecemos uma parceria com órgãos de segurança que foi sistematizada através de um contrato, uma assinatura de um termo de cooperação técnico entre a ANRI e a Secretaria de Segurança Pública do Estado, e evidentemente com o objetivo de ampliar essa parceria, promovendo a integração para prevenir este delito. Não? Paralelamente a isso, nós temos, acho que eu já trabalhei em outras empresas de distribuição de Latinoamérica, e aqui no Rio temos um projeto que está a través com nossas equipes da sustentabilidade, que é o projeto das lideranças comunitárias, onde temos mais de 200 líderes comunitários que nos apoiam en este trabajo, ¿no? Nos ayudan a tener acceso, nos ayudan a levar estos programas de concientización, de responsabilidad social, mas también nos ayudan a hacer o trabajo de gestão e normalização. ¿No? Então, na verdade, é um investimento complexo, forte, né? um investimento forte para todo esse trabalho, para esse desafio que temos. Não? Salas, você fez uma leitura, né? O próprio Lindenberg, na fala anterior, tinha falado da complexidade e da importância de vários atores para a solução dessa situação, né? Que envolve aí questões sociais, né? Desigualdade social, área de segurança pública, né? Que você tem aí, você falou que a ANEEL do Rio de Janeiro está com 15% da sua área aí, tá, né, dessa área de perdas, né? Uma área de risco, ou seja, uma área que os agentes, né, que os servidores não conseguem, nem os funcionários da concessionária não conseguem nem entrar para fazer nenhum tipo de corte ou coisa semelhante. Ou seja, é uma situação bem complexa, né, que envolve também o poder público. Lindenberg, o Salas mencionou o uso de tecnologias, né, que eles estão, além de outras ações, com a sociedade também, tecnologias. O que a ABRAD tem visto acontecer aí pelo Brasil, o que está sendo utilizado, você que, por exemplo, é da diretoria de P&D, né? Quais as tecnologias que vêm se mostrando mais eficazes no combate às perdas não técnicas no Brasil? Você pode citar algum exemplo prático, além desse aí que o Salas já nos deu? Lógico, Ed. Bom, a tecnologia ela está impactando no combate ao furto de energia de distintas ordens. Eu queria, por exemplo, trazer à tona a questão da inteligência artificial de forma mais ampla. Antigamente, a forma como se inspecionava a unidade consumidora era uma forma com alguns algoritmos que previam a possibilidade daquele usuário estar furtando, portanto, ele era inserido na rota de fiscalização. Mas o nível de assertividade não era lá essas coisas. Justiça seja feita, os modelos matemáticos não tinham tanta assertividade assim. Com o advento mais recente, né, da intensificação, melhor dizendo, essa é a palavra, intensificação do uso da inteligência artificial, e ao passo que as próprias distribuidoras investem cada mais vez em tecnologia, então, por exemplo, quando a gente fala de mais massificação de smart metering, né, medidor inteligente, que é uma das iniciativas da própria Enel São Paulo, outra empresa do grupo, né, que intensifica muito suas ações em medição inteligente. E você passa a ter mais coleta de dados, em última instância, a gente tinha, estou fazendo um parênteses aqui, está ficando meio grande, mas a gente tinha no passado uma informação por mês do usuário, que era quando o leiturista passava e coletava a informação daquele usuário. Com o advento da medição inteligente, você passa a ter informação a cada 15 minutos. Em uma hora, são 4 dados. Em um dia, são 96 informações. Em um mês, são quase 3.000 dados que você tem daquele usuário. Então, você passa a ter muito mais perspectiva de
com esses dados, trabalhar com inteligência analítica. Mas não somente eles, você tem que também colocar numa mesma plataforma dados censitários oriundos de censos demográficos, você pode pôr dados de violência, entre outras informações. Quando você junta tudo isso numa plataforma, você monta esse Big Data, que eu não tenho dúvida alguma. As distribuidoras estão trabalhando nesse tipo de informação e trabalhando com inteligência artificial, porque o humano não consegue operar esse volume de informações. E aí isso pode parecer abstrato, mas, por exemplo, durante o CEND, um evento que fizemos magnífico em Belo Horizonte, em maio desse ano, uma empresa me convidou para ver o produto que eles tinham feito por meio de pesquisa e desenvolvimento, a Energisa. A Energisa, então, me mostrou esse produto de P&D, na qual ele é um medidor que justamente tem embutido inteligência artificial. Por quê? O que eles identificaram? Eles identificaram que, muitas das vezes, o usuário ele tem controle sobre o furto. E, muitas vezes, esse controle ele é até um controle remoto mesmo, tá? Estou furtando ou não estou furtando? É um botão que ele aperta. E, então, o leitorista, quando passava, ele não pegava esse tipo de fraude, porque sabia mais ou menos o dia que o leitorista passaria, então ele desligava o furto e depois o usuário retornava. Mas que, com o advento desse tipo de medição desenvolvido por meio de P&D, que a Energisa espera que assim consiga inibir esse tipo de ação. O furto é cada vez mais inteligente, mas a gente também está desenvolvendo inteligência para combater esse furto cada vez mais evoluído. Então, ele agora consegue perceber essas mudanças drásticas de carga em determinados momentos do tempo. Então, é um exemplo prático de que já está instalado em algumas unidades consumidoras para redução do furto de energia. Então, como eu disse, são exemplos práticos, desde uma análise de dados, de Big Data, de análise de informações de diversas fontes, até mesmo a instalação do equipamento da unidade consumidora seja mais inteligente, seja mais intuitivo e tenha mais predicados para combater o furto de energia. Essas são algumas ações que a gente acompanha atualmente, a gente vê com bastante louvor essas iniciativas nas distribuidoras. Tem tantas outras, né? Tem a questão de você blindar a rede, mas aí você, de fato, tem um dispêndio de CAPEX, de investimentos muito forte para blindar a rede, mas é um outro tipo de ação de combate ao furto de energia. Tem a questão da externalização da medição, a concentração da medição mais próximo da média tensão. São todas ações que certamente o Salas tem muito mais know-how do que eu, mas eu diria que a gente evolui de acordo com o furto. Mas, de novo, talvez eu estou finalizando pela terceira vez com o mesmo pensamento pragmático. Se não houver uma concatenação de esforços para a gente buscar combater o furto de energia, a gente não vencerá essa guerra. Exatamente. Retomando ao que o Salas disse, falando sobre a complexidade das perdas não técnicas, né? Para finalizar já esse bate-papo, eu gostaria que você fizesse uma mensagem para os consumidores, autoridades e demais agentes do setor sobre a importância desse combate a perdas não técnicas e o papel social de cada um nesse desafio. Bom, Mateo, obrigado. Foi uma excelente provocação que você acabou de colocar, não? A ver, um pouco também, se a gente lembra um pouco os comentários e cada uma das respostas que tanto Lindenberg como eu aqui falamos, tem uma parte de uma resposta do Lindenberg na sua fala que ele comentava que definitivamente, eu estou falando do ponto de vista no estado do Rio de Janeiro, não? Que na verdade é um problema social, econômico realmente que existe no estado e que nós como concessionária estamos inmersos dentro desse grave problema, não? Então, por isso o ponto é que
na verdade, o combate às perdas não técnicas não apenas é uma questão do equilíbrio das distribuidoras, o equilíbrio financeiro da distribuidora. Na verdade, é uma questão de interesse público, não? Porque, ao final de contas, quem imagina hoje viver sem energia, não? Onde todo mundo está conectado. Falamos agora de inteligência artificial, e a gente sabe agora que para poder ter essa inteligência artificial, grandes data centers com grandes consumos são precisos. Então, na verdade, como sociedade, nós temos que estar claro que isso é um problema de interesse de todos, que todos nos devemos realmente juntar para combater isso, e por isso, se vocês viram que dentro das nossas ações está apoio com a Polícia Civil, apoio com a segurança, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, apoio desde o ponto de vista de sustentabilidade com líderes comunitários, mas todo que é investimento desde o ponto de vista em novas tecnologias, que foram faladas aqui, que eu estava comentando e que também comentou Lindenberg na sua fala, não? Então, definitivamente, é um trabalho que temos que fazer em conjunto para manter realmente a sustentabilidade de toda a cadeia do setor elétrico, não? Que, ao final de contas, é quem vai te garantir esse desenvolvimento. Quando falamos do estado do Rio de Janeiro, um estado que, com todo o royalty que se está tendo pelo pré-sal em áreas como em Niterói, como o caso do próprio Rio, Macaé, Maricá, evidentemente se precisa ter uma matriz energética forte, não? Uma distribuidora forte que permitam e acompanhem esse desenvolvimento. Então, definitivamente, não é apenas um problema de equilíbrio das concessionárias. Por outro lado, falando como Enel, apesar desse contexto adverso e dos desafios do furto de energia e do equilíbrio que temos da concessão, nós, como grupo, acreditamos na potencialidade do Brasil, na potencialidade do Rio de Janeiro, e estamos fazendo grandes investimentos. Nesse momento, nós estamos no nosso maior ciclo de investimento da nossa história, não? Nos próximos 3 anos, 25, 26 e 27, estamos investindo 6,1 bilhões de reais, não? Evidentemente, para automatizar a nossa rede, digitalizar ela, ser ela mais resiliente, para poder levar uma energia de maior qualidade com nossa rede, não? E, paralelamente, também poder investir para diminuir o furto de energia, não? Então, é uma demonstração do compromisso que a Enel Brasil tem com as distribuidoras do Brasil e, no meu caso, da Enel Rio, temos, não? Então, realmente seguimos trabalhando fortemente com profissionais dedicados, com muita paixão pelo que fazem, para realmente prestar um serviço cada dia melhor. Mas juntos precisamos proteger realmente este sistema elétrico do país, e neste caso do estado do Rio de Janeiro. É isso aí, né, Salas? A distribuidora, ela tem um papel muito relevante, mas até um certo ponto limitado, né? Então, ele precisa dessa complementação aí por agentes do Estado, né? E, obviamente, também o apoio da ABRAD, né? Que, junto com as demais distribuidoras do país, enfrentam esse problema. Aproveitando aqui, já estamos caminhando para o final, vou fazer aqui a última pergunta para o Lindenberg. Lindenberg, qual tem sido o papel da ABRAD? E se você puder também dar uma pinceladinha no que tem feito os órgãos reguladores no apoio às distribuidoras nessa questão, e qual a expectativa do setor em relação à redução das perdas não técnicas nos próximos anos, né? Como que eles enxergam
a saída para isso, né? E, enfim, como que a Brad tem tratado com os seus associados esse tema e qual a solução que se avista, né? A gente tem tratado o tema muito próximo dos associados, muito próximo da ANEEL. Eu acho que, com o advento do censo 2022, que inclusive os resultados, ao que me constam, estão finalmente por sair, né? Esse censo demorou bastante, e a gente só conhece a realidade socioeconômica de um país quando você faz um censo da magnitude que a própria palavra diz, que é um censo propriamente dito, no qual você escuta toda a população. Então, eu vejo como necessário a revisitação dos modelos, das métricas, estabelecimento dos parâmetros regulatórios, né, sob o prisma de, de modelos que estabelecem os níveis eficientes, os níveis reconhecidos na tarifa de energia elétrica por parte das distribuidoras. Entendo também que é necessário, sob o prisma regulatório, trabalhar no tema de reconhecimento, de avaliação do furto de energia nas áreas com severas restrições operativas, são locais que definitivamente não estão sob gestão das distribuidoras. Penso que tem que ter um modelo à parte, inclusive esse foi tema até do meu mestrado, finalizado há cerca de 2 anos atrás, no sentido de que precisa-se de ter um olhar muito mais específico sobre essas áreas que as empresas não conseguem ter gestão. Penso eu que o censo também vai nos ajudar a identificar e conhecer um pouco mais a população, conhecer um pouco mais os desafios. E, como eu disse, eu acho que é uma tarefa que precisa do engajamento das distribuidoras, que certamente as têm. Afinal de contas, vou repetir minha frase inicial, estamos perdendo, o Brasil perde ano após ano para o furto de energia, e a gente precisa, então, de buscar que outros atores estejam envolvidos. Eu acho que a gente precisa, num futuro bem próximo, de envolver stakeholders importantes para além do setor elétrico. Como eu disse anteriormente, que o judiciário esteja imbuído dessa ação, que o Congresso reconheça real impacto desse tema, que os prefeitos, os executivos locais também estejam nessa mesma seara, nessa mesma esteira, porque não vejo de outra forma, não vejo o Brasil vencendo essa guerra sem que a gente faça união de esforços. E para além disso, eu acho que é importante citar, é importante que todos conheçam que esse problema do furto de energia ele impacta, né, a toda a sociedade brasileira, impacta inclusive nos modelos de negócio, porque uma vez que você tem tarifas mais elevadas devido ao furto de energia, isso causa justamente o efeito, o impacto indesejado, que é, olha, então se a tarifa é um pouco mais cara, eu vou buscar o furto de energia. É um problema endógeno, um problema de um ciclo vicioso. A gente tem que achar soluções e eu penso que muitas dessas soluções elas são tecnológicas, elas são de investimentos, são de custos operacionais, mas eu acho que grandemente de um apelo nacional para que o furto de energia seja caracterizado como um problema socioeconômico sem fronteiras, do estado A para o estado B, sem distribuidora A para a distribuidora B. É um problema nacional que a gente tem que enfrentar e vamos enfrentar com bastante rigor no que tange as distribuidoras de energia elétrica. E eu queria, já aproveitando minha fala, agradecer a todos que estão aqui conosco e agradecer o convite, Ed, Matheus, a todo o Grupo Setor Elétrico por esse podcast e pela atenção despendida e principalmente a quem nos prestigia. Esses eu acho que, de fato, merecem nossos aplausos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Windenberg. A gente entende que é um problema muito complexo, que vai além das distribuidoras de energia. Sala, você gostaria de fazer considerações finais sobre o tema? Agradecimentos? Sí, primero agradecer a vocês por este convite, parabenizar vocês por
por a ideia esta de falarmos sobre a perda de energia. Acho que é algo crucial para a manutenção e salvar o setor elétrico do Brasil. Realmente é algo, quando vocês falaram no início que somente em 2024 isso representou desequilíbrio econômico para as distribuidoras no Brasil de 10,4 bilhões de reais. Isso não é brincadeira, isso realmente é para quebrar qualquer setor. Então, é muito importante este tipo de eventos que nos ajudem realmente a juntar forças para realmente juntos podermos combater esto, ¿no? Agradeço a todos que vão ter depois a oportunidade de ouvir e ver este podcast, que realmente nos apoiem e realmente nos ajudem a criar essa força, essa cadeia para essa corrente, perdão, para trabalharmos juntos e poder combater as perdas, não? Agradecimento também a Lindenberg como representante da Brady, sempre nos apoiando nisso, reforçando uma parte do que ele comentava na sua explanação final, de que as distribuidoras concessionárias, principalmente as que estamos mais impactadas por o tema de perdas, do ponto de vista regulatório, precisamos de que a regulação vele pelas diferenças e das características de cada uma das distribuidoras, não? Não é o mesmo o problema de perda no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que no estado de Goiás. Então, o modelo regulatório tem que considerar isso, não é o mesmo remédio para todos, não? Focar em que coisas ajudar do ponto de vista regulatório com reconhecimento desse tipo ou em essas áreas de risco. É importante que a gente também tenha essa ajuda desde o ponto de vista regulatório, não? Então, eu acho que tocamos vários pontos aqui que vamos torcer porque consigamos juntos trabalhar nesse sentido, porque vai ser dos grandes pontos que para mim serão divisores de água a partir de estos contratos de renovações, ¿no? Que realmente irán a definir realmente cómo es que queremos como sociedade ter um setor elétrico forte que nos ajude no desenvolvimento do país. Então, eu acho que esse é o desafio que temos todo como sociedade nesse momento. É isso aí, Salas. Nós que agradecemos o tempo de vocês, né, se dedicarem aqui esse tempinho para a gente debater esse assunto que é tão relevante, um setor tão relevante para o país, não tão importante, que é o setor elétrico. Então, são temas que a gente tem que dar bastante atenção. Obrigado a vocês dois, né, por terem vindo aqui conosco, a todos que estão aqui acompanhando, e você que está aí, né, nos acompanhando no nosso episódio. Se gostou dessa conversa, avalie o episódio e também não se esqueça de favoritar o nosso podcast na sua plataforma preferida para não perder os próximos episódios. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.